Graça e paz. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma mensagem a respeito de um assunto que por muito tempo me trouxe dúvida, mas aos poucos Deus foi se revelando e foi me mostrando o que Ele queria comigo. Quero falar a respeito de chamado, a respeito de propósito de vida, a respeito do que eu e você estamos fazendo aqui nessa terra no ano de 2020. A palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nesse texto, Paulo deixa claro para o povo para os Efésios, ele deixa claro um dos itens que Deus espera de nós. Uma das coisas que Deus espera de nós, que são as boas obras. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, Paulo vai falar assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Em Romanos, Paulo ensinando aquele povo, vai falar a respeito daquele que pratica a profecia, o ministério, ou aquele que ensina, o que exorta, aquele que contribui, o que preside, aquele que exerce misericórdia. Então a Bíblia está repleta de funções ou de tarefas que Deus espera de mim e de você. Agora, cabe a nós identificar aonde a gente se encaixa e o que Deus espera de nós. Paulo, em 1 Coríntios, também vai ensinar que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Então a Bíblia não deixa só claro que existem tarefas, existem chamados, existem dons que a gente deve seguir, deve realizar, mas a Bíblia também ensina o como a gente deve fazer isso. Essa palavra zelo, no original, quer dizer esforçar-se muito, desejar sinceramente. Ou seja, a gente deve buscar de todo o coração aquilo que a gente deve fazer para agradar a Deus. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquilo que Deus espera que você faça no reino dele, provavelmente, na maioria das vezes, primeiro você vai desejar muito isso. Eu conversando com meu pai outro dia no carro a respeito de como ele descobriu qual era o chamado dele. Ele falou: meu filho, eu tive certeza de qual era o meu chamado quando eu descobri que aquilo realmente me completava, aquilo me trazia alegria, me trazia ânimo em fazer, e eu estava feliz com aquilo. Então, na maioria das vezes, Deus vai operar esse sentimento em você. O seu chamado você vai descobrir porque é algo que você quer, porque quer fazer, aquilo te enche, aquilo te completa, aquilo queima dentro de você. E quando Paulo está falando que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar, eu quero abrir um parênteses e falar a respeito desse querer. A gente vê que existem dois tipos de querer. Eu vou dar exemplo prático para ver se dá para clarear mais um pouquinho. Quando eu e meu irmão, quando nós começamos a andar a cavalo, a praticar o polo, ele logo no início, muito empolgado, e eu também, a gente gostando do novo esporte, do novo lazer, ele falou comigo: vamos comprar logo o nosso material. E era um investimento caro. E eu falei: Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos esperar 4 meses. Se ao longo desses 4 meses a gente não desanimar, não desistir e ainda estiver na prática, a gente faz o investimento no material. Porque, ao meu ver, isso é comigo, eu demoro mais ou menos 4 meses para eu saber se eu gosto ou não de uma coisa. Porque muitas vezes é uma vontade momentânea, é algo novo. E quando você cai de cara naquilo, ao passar esse prazo de validade, pelo menos comigo, eu acabo descobrindo que aquilo não era tanto assim empolgante, não era tão legal, não era aquilo que eu queria. E o tempo foi se passando, eu acho que lá pelo 2º, 3º mês eu já comecei a desanimar, eu já não ia tanto nas aulas, eu já não ia tanto praticar, e ele continuou.
E eu pude ter essa convicção de que não era algo que eu queria, foi algo que eu desejei por um curto período de tempo, comecei a praticar por ser algo novo, legal, empolgante, mas com o decorrer do tempo eu não dava mais tanta importância àquilo. Já quando eu converso com minha namorada a respeito de casamento, e ela desde que a gente se conheceu fala sobre isso, ela diz que desde pequenininha já sonha com um vestido que ela vai querer usar, como vai ser a festa, como vai ser a disposição, como vai ser a ornamentação do espaço. E eu te pergunto, são quereres iguais? O do esporte, o do andar a cavalo e o do casamento? Com certeza não. Hoje ela tem 21 anos de idade. Então, quanto tempo ela já sonha com isso e aquilo queima dentro dela, ela vibra com aquilo, ela sente vontade de falar naquilo, ou seja, é algo que ela realmente quer. Já o cavalo, o esporte, não era algo desse tipo. Então, quando eu digo que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar, não é algo momentâneo. Hoje você ouviu um pregador falar e fala, uau, eu quero ser igual aquele cara. Pode até ser. Eu quero falar às nações, pode até ser. Mas é realmente isso que você deseja? Para e pensa um pouquinho a respeito disso. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, Paulo vai dizer, procure crescer no que traz a edificação da igreja. Então, mais um ponto que a gente deve observar e dar atenção é que o seu chamado não vai trazer crescimento apenas para você, mas na maioria das vezes vai trazer um crescimento coletivo. Então se atente a isso. O seu chamado, aquilo que você está exercendo, está servindo para te trazer crescimento ou para trazer um crescimento coletivo? Em Hebreus, a Bíblia diz, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, se quer agradar a Deus, o seu chamado tem que não edificar a sua vida, ou não só edificar a sua vida, mas edificar a vida de todos os que estão à sua volta. E a Bíblia não ensina só que a gente deve escolher e como a gente deve escolher. A Bíblia fala muito a respeito de tempo. Quando se trata de chamado, não é diferente. A Bíblia vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas, Eclesiastes. E Jesus, que foi o cara, se a gente parar para pensar na vida dele, ele demorou mais ou menos 30 anos para iniciar seu ministério. E eu acho que é curioso, a gente deveria no mínimo dar um pouco de atenção para esse fato. A Bíblia vai dizer lá em Lucas que Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. E essa passagem fala de Jesus naquela vez que os pais dele esqueceram ele em Jerusalém na festa. E Jesus foi para a sinagoga e ouvia e perguntava e tirava dúvida com os mestres da lei, com o pessoal da elite do conhecimento. Então, talvez você saiba qual é o seu chamado, você saiba como realizar esse chamado, mas talvez não tenha chegado o tempo. E se algo está te incomodando a respeito do tempo, respeite-o. Porque Jesus, que era Jesus, demorou mais ou menos 30 anos para efetivamente iniciar o seu chamado. E durante esse tempo, nesse processo, a Bíblia vai dizer que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Então existe um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de aprendizado, antes de você pôr em prática aquilo que Deus te chamou para fazer. E não só esse tempo, a gente precisa saber também que existem requisitos para que a obra de Deus seja feita. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, Paulo está falando a respeito dos diáconos, dos obreiros, aqueles que exercem o serviço do Senhor. E uma das características são ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não apegado ao vinho, não violento, amável, pacífico, não apegado ao dinheiro, que governa bem a própria casa, não é recém-convertido, de boa reputação, digno, homem de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, experimentados. Em 2 Timóteo, Paulo continua, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se a gente pegar todo esse ensinamento de Paulo a respeito de alguns requisitos
que o obreiro deve ter, um deles é a aptidão no ensinar. Agora, todos os outros é a respeito de caráter. Então, antes de você realizar o seu chamado, de você pôr em prática o seu chamado, de você exercer aquilo que Deus chamou para fazer, você tem que ser uma pessoa de caráter. E é interessante refletir sobre isso, porque uma das condições para você exercer a obra de Deus é a aptidão, é você ter facilidade com aquilo. Agora, todas as outras vão mexer no seu caráter, vão testar se você realmente é aprovado quando ninguém está vendo, se o seu estilo de vida se mostra compatível com aquilo que Deus diz, aquilo que Ele espera de você. Então é interessante refletir sobre isso. Em 2 Timóteo, aqui que a gente já leu, Paulo está dizendo que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. E a palavra da verdade é a Bíblia, que a gente tem acesso hoje. Então, para você realizar o seu chamado, você deve, no mínimo, conhecer o que a Bíblia diz. Josué, que foi um grande homem de Deus, recebeu uma instrução do próprio Deus dizendo assim: não cesse de falar nesse livro, antes medita nele dia e noite. Então você, para realizar o seu chamado, deve ter uma intimidade com a palavra de Deus. Você deve estar por dentro do que Deus está falando na palavra dele e entendendo o que ele vai esperar, o que ele espera de você. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, Pedro diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real. E eu abro um parênteses aqui para falar a respeito de sacerdócio. Você que está na dúvida para identificar o seu chamado, seja primeiro um sacerdote, porque o sacerdote é aquele que tem livre acesso a Deus, que vai no trono do próprio Deus e retém dele, e aprende dele, e ouve dele, tem a intimidade com ele, conversa com ele. E Deus, naquele lugar, pode se revelar, pode revelar qual a sua vontade para o sacerdote. Então seja um sacerdote, não apenas um mero ouvinte nas igrejas ou alguém que ora de forma passiva, concordando com a oração dos outros, mas seja um sacerdote, ore a Deus, obtenha de Deus aquilo que Ele quer de você. Em Tiago, no capítulo 1, ele ensina: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E é essa sabedoria que vai te levar a identificar de maneira correta qual é o seu chamado. E já para finalizar, eu não quero me prolongar muito, você só vai conseguir realizar o seu chamado, você só vai conseguir trabalhar em prol do reino de Deus se aquilo te fizer bem, se você souber para quem você está fazendo aquilo. Eu recentemente estudava quarta, quinta e sexta, se eu não me engano, estudava fora da minha cidade. Então segunda e terça eu ficava na minha cidade, quarta-feira eu saía bem de manhãzinha. E toda terça-feira eu tinha o desejo de pôr em prática os meus dons culinários. Eu sei fazer uma pizza e meus pais, como incentivadores, dizem que é ótima. Então toda terça-feira, antes de eu ir para a faculdade, na quarta bem cedo, eu decidia fazer pizza. E dava uma trabalheira, era fazer massa, botar massa para descansar, depois você sujava a pia inteira porque você tinha que jogar farinha para você poder abrir a massa, rechear. E aí minha mãe chegava do trabalho à noite junto com meu pai, a gente comia aquilo e muitas vezes eu largava tudo bagunçado, mas às vezes eu tinha que ficar lá limpando e arrumando tudo, como aquilo me desgastava. Mas eu fazia com alegria, porque eu via no rosto dos meus pais o sorriso. Eles gostavam de comer daquela pizza. Então por isso eu fazia. Por mais que às vezes para mim fosse cansativo, fosse ruim, eu fazia porque eu sabia que eu estava agradando aos meus pais. E com Deus não é diferente. O seu chamado, você só vai conseguir realizar ele de boa vontade, de bom grado, se você souber que está agradando a Deus. Se você souber que é para Ele. Se for para Ele e você tiver a plena convicção de que isso está agradando a Ele. Agora, se você ainda não tem essa convicção, acha que não faz sentido tudo aquilo que eu falei, é porque você ainda não reconheceu que Deus é o seu Pai. Deus é o Criador do céu e da terra e te chamou para habitar com Ele.
A partir do momento que você entende isso, você vai entender que você vai sentir a vontade de corresponder com todo o amor que Ele um dia dedicou a você. E automaticamente, uma das formas de agradar a Deus, em agradecimento ao que Ele já fez por nós, são as boas obras. Você que não tem esse entendimento de quem é Deus, eu queria te fazer um breve resumo aqui. Existe um Deus que criou o céu, criou a terra, que criou você e te chamou para uma vida feliz. Te chamou para uma vida sem dor, sem choro, sem mágoa. Te chamou para habitar com Ele. Mas a gente, na nossa ignorância, na nossa falta de humildade, na nossa carnalidade, a gente erra e muitas vezes se afasta desse Deus. Mas Ele todo dia grita, te chamando para voltar para os braços dele. Sabe, o Deus que lá no Antigo Testamento deixou Daniel entrar na cova dos leões, mas tirou dos leões a fome e os leões não o comeram. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da força da fornalha. Eles foram jogados na fornalha, mas foram salvos do poder do fogo. O mesmo Deus que está te permitindo passar pelo coronavírus, mas está tirando desse vírus a força, está tirando desse vírus a capacidade de te neutralizar. Esse Deus está te chamando para uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida ao lado dele. E a partir do momento que você entende isso, que você entrega a sua vida para Jesus e reconhece que Ele é seu Senhor, que Ele é seu Salvador e decide andar com Ele, você vai passar a querer agradá-lo com o seu estilo de vida, com as suas obras. Amém? Reflita nessa palavra. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê sabedoria para pôr em prática tudo aquilo que Ele um dia sonhou e planejou para a sua vida. Deus te abençoe.